Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha família, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Oremos a Deus e rogo a vocês que orem por mim, para que o Santo Espírito de Deus, Ele me guie na exposição desta perícope. Oremos. Deus Santo, eterno e majestoso Pai, em nome do Teu Sacro Filho Jesus, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, Te peço em nome de Jesus, obrigado por estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos, para assim, Deus, cultuarmos ao Senhor. Te peço, Deus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da Tua santa palavra, e assim, Deus, venha expor a mesma com fidelidade. Abre, Deus, cada mente que aqui está, cada mente, Deus, que vai ouvir a Tua palavra, seja daqueles que já são crentes ou dos que ainda não são crentes, que o Senhor abra a mente para que compreenda. Aqueles que são crentes, que venham crescer na graça e no conhecimento. Aqueles que não são, Deus, que o Senhor ilumine a mente para que possam também entender. E o Teu santo e poderoso Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos. Deixa eu puxar o fio aqui, que hoje eu vou dar umas carreiras aqui. E tem que estar aberto aqui. Irmãos, dando continuidade, sim, quero agradecer a Deus. Estava lembrando ali o culto, no momento do culto, pela irmã Lucinha, pela bênção que Deus tem concedido, as bênçãos que Deus tem concedido a ela, e a bênção de se recuperar. Irmã Lucinha pode dizer, está de posse de vitória. Está de posse de vitória, porque sofreu um acidente. Poderia ser algo bem mais complicado, mais grave, mas graças a Deus não foi tão grave, apesar de ter sido grave, e Deus tem dado recuperação a ela. Também ao irmão Deneval, que passou por uma cirurgia e tem se recuperado graças ao nosso Deus. Irmãos, chegamos até o capítulo 9 da epístola que Paulo escreve aos Romanos. O capítulo 9, ele é um capítulo que a pessoa que está lendo este capítulo, e aqueles que, além de ler, eles vão fazer a exposição do mesmo, eles têm que ter bastante cuidado. O capítulo 9 da epístola que Paulo escreve aos Romanos, ele é muito teológico. Quando eu digo muito teológico, é para que os irmãos entendam que necessita de uma boa habilidade
ou uma dedicação muito grande daqueles que leem e principalmente dos que querem pregar. Existem detalhes nesse capítulo que, se a pessoa não souber expor, aqueles que vão pregar, o conselho que Romualdo dá, e acredito que falo isso pelo Espírito de Deus, é que não exponham. Não exponham. Por quê? Porque, como eu tenho conversado com alguns irmãos, a gente não pode, irmãos, em hipótese alguma, de maneira alguma, falarmos aquilo que Deus não falou. Então temos que termos bastante cuidado. Temos que termos bastante cuidado. É um capítulo onde a maioria dos debates teológicos que acontece hoje, uma boa parte deles, acontece nesse capítulo aqui. E como eu conversando com o Mirosmar, a semana que passou, a semana passada, acho que quinta-feira ou sexta, eu dizendo a ele que, diante de todos esses falsos pregadores que nós vemos hoje, não adianta, irmãos, eu dizer assim, eu não consigo, eu pensei que eu era ruim, mas eu não faço pior do que fulano. Não. Você fazendo pior ou melhorzinho uma coisinha, é a mesma coisa, é erro do mesmo jeito. Tem que se ensinar o que a Bíblia diz. Ou ensina o que a Bíblia diz, ou desista. Desista, porque a gente vai estar falando por Deus. Irmãos, eu estava orando ali, dizendo, Deus, eu vou pregar, mas eu vou pregar a tua palavra. Portanto, Deus, que o Senhor abra a minha mente para que eu possa dizer aquilo que o Senhor já disse. Irmãos, a gente tem que parar com esse negócio de vaidade, de, isso aqui eu quero isso aqui, e não tem quem impeça de eu querer isso aqui. Não, isso não existe. Isso não existe. Pregar a palavra de Deus é algo muito sério, muito sério. A gente vai estar falando por Deus. Um exemplo, se porventura eu chegar para alguém e falar, olha, vá até Campina Grande, chegue lá e converse com tal pessoa, diga isso assim, 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 assim. Eu não vou gostar se a pessoa não disser a mesma coisa, se a pessoa não disser a mesma coisa que eu disse a ela. E isso aí não vai implicar em salvação, não. Imagina só em relação à salvação de Deus. Eu começar a dizer aquilo que Deus nunca disse. Irmãos, eu sendo menos ruim ou mais ruim, fica tudo no mesmo bojo. No mesmo bojo. Porque ou se prega a palavra, ou então não pregou. Ou se prega a palavra, ou então não pregou a palavra. Capítulo 9, versículo 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Isso Paulo falando. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Irmãos, o que é que Paulo ele quis nos ensinar aqui? Numa tradução, na tradução NVT, que é uma tradução que tem uma linguagem ainda bem mais compreensível do que a NVI, diz assim: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência
e o Espírito Santo confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. O que é que Paulo diz? Que a consciência dele e o Espírito Santo também confirma isso. Que ele tem grande tristeza e constante angústia no coração dele, no caso ele tinha, pois ele desejaria ser até amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos irmãos dele, ou seja, dos judeus, os de minha raça, o povo de Israel. Irmãos, se isso concedesse a Paulo a salvação dos judeus, se Paulo, ele fosse amaldiçoado por Cristo, ou fosse amaldiçoado, e essa maldição concedesse a Paulo a salvação dos judeus, ele desejaria isso em seu coração. A gente sabe, irmãos, que Paulo, ele, até um tempo, até basicamente na época, tanto do ministério de Cristo, como também depois do ministério de Cristo, porque Paulo só foi se converter anos depois que Cristo, além de ressuscitar, ascendeu aos céus. E Paulo, irmãos, como ele mesmo ensina, como ele mesmo escreve, ele era uma pessoa completamente dedicada à lei de Deus, era uma pessoa que estudava constantemente a lei, dedicava-se inteiramente tanto ao estudo como também à prática da lei. O que Paulo tinha em si era o seguinte: Paulo não conseguia compreender que Jesus, aquele que pregou, que curou, e que os seus discípulos diziam, porque Paulo até então não acreditava nisso, que os seus discípulos diziam que ele tinha morrido, isso Paulo sabia. Agora, Paulo não acreditava que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia e era o Filho de Deus, e era o Messias. Irmãos, eu até peço às pessoas que pregam, tanto os que aqui estão, como os que fazem devocional, como também quem vai me ouvir pelo YouTube, sempre que vocês falarem do Messias, expliquem o que é o Messias, porque eu confesso que eu passei um bom tempo, crente, e eu passava no carro, estava lá, o quarto homem da fornalha, e quem molinga é o quarto homem da fornalha? E eu escutava os caras pregando, e o quarto homem da fornalha estava lá, e isso e aquilo, e ele está com você. Eu falei, oxe, ele está comigo também? E quem é esse quarto homem da fornalha? Tempos depois eu fui estudar, lendo o livro de Daniel, descobri que era uma aparição de Jesus lá no Antigo Testamento, uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Irmãos, então, portanto, tem coisas que tem que ser explicadas. Tem pessoas que falam no Messias, no Messias, no Messias. Irmão, se alguém não tiver cuidado, vai pensar que é Messias aqui de São Geraldo, tio de Silvano. Então, a gente tem que explicar o que é o Messias, para que as pessoas entendam, porque a gente não está falando aqui em um ambiente de seminário onde está cheio de teólogos, não, que todo mundo entende,
Porque no seminário é assim, se porventura alguém abrir a boca, vai ter que abrir a boca e provar aquilo, ele vem à frente, e o professor, diga a vocês que eu fiz seminário no Betel Brasileiro, apesar de ter trancado, o professor ele incentiva a todos a questionar aquilo ali para virar um debate, para que venham aprender. E a professora falou para mim uma vez o seguinte: Romualdo, você tem que aprender, defender aquilo que você fala. Se você não aprender a defender, você nem fale. Da mesma forma que acontece numa universidade secular, acontece também no seminário teológico. Portanto, irmãos, há necessidade de explicarmos. O Messias, irmão, a palavra Messias, ela é uma palavra que ela tem um sentido de ungido, ou seja, quando sempre a Bíblia refere-se ao Messias, ele está referindo-se ao Salvador do mundo, ao Filho de Deus, que viria ao mundo para salvar toda a humanidade. Então as pessoas têm que saberem isso, E portanto, Paulo, ele não acreditava que Jesus era o Messias. E Paulo perseguia muito a igreja de Cristo. Só, irmãos, que Cristo um dia marcou um encontro com Paulo. Cristo um dia marcou um encontro com Paulo e Cristo apareceu a Paulo. E Paulo ali, ele converteu-se a Cristo. Ele passou a entender as Escrituras Sagradas a partir daquele momento. A entender, que fique bem claro, é bom explicar isso, a entender que todas as profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias, elas cumpriram-se na sua completude, ou seja, de uma forma plena, total, em Cristo. E Cristo era esse Filho de Deus que tantos judeus esperavam. Diante disso, irmãos, Paulo passou a pregar a palavra de Deus, ele tornou-se ali um discípulo de Cristo. E incansavelmente Paulo passou a pregar a palavra de Deus. Todavia, os principais opositores de Paulo, no princípio, sabe quem foi? Os próprios judeus. Da forma que Paulo foi opositor ao cristianismo, a Cristo, Paulo também teve essa oposição dos judeus. E diante disto, irmãos, Paulo ali sentiu uma grande tristeza. Tristeza por quê? Porque o povo que Deus escolheu para o representar no Antigo Testamento foi exatamente quem rejeitou a Deus, quem mais assim rejeitou a Deus. Porque, irmãos, o povo que desde a sua tenra idade, desde sua infância, como o próprio Paulo vai escrever a Timóteo, e também um contexto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, vai nos ensinar, os judeus desde seus primeiros momentos, eles aprendiam sobre Deus, eles aprendiam que Deus um dia enviaria seu filho para salvar os judeus ali. Eles não tinham essa compreensão mais ampla, que Jesus, que o Filho de Deus, ele salvaria toda a humanidade. E sabe qual foi a principal, irmãos? Vocês sabem qual foi a principal causa de os judeus rejeitarem a Cristo? Foi eles estarem envolvidos com o pecado. Eles terem relaxado em obedecerem a Deus e tornaram-se apenas pessoas religiosas. A gente ouve algumas pessoas na atualidade dizendo, e até eu lembro-me ainda, quando não fazia parte aqui da igreja,
alguns pregadores dizeriam o seguinte: sabe por que os judeus não receberam Cristo? Eles dizem aceitar, mas a palavra mais coerente com as Escrituras é receber, porque eles queriam que Cristo viesse. Eles pensavam que o Messias vinha, ou o Filho de Deus vinha em uma moto, num carrão, isso e aquilo. Irmãos, isso é um absurdo dizer uma coisa dessa. Os meus ossos começam a tremer quando eu escuto isso, porque isso é muito simples. Tem pessoas que dizem que, porque o Messias tinha que vir assim, assado. Não. Irmãos, a principal causa foi o pecado que os dominava. O pecado que os dominava. E por estarem dominados pelo pecado, eles não conseguiram, que vocês gravem isso na mente, eles não conseguiram interpretar as Escrituras corretamente. Irmãos, para vocês terem uma ideia, aprendam isso, vou repetir mais uma vez, aprendam isso. As profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias, ao Filho de Deus que viria ao mundo, na sua grande maioria, as duas fases que Jesus viria, tanto como um servo sofredor, como aconteceu no período do Novo Testamento, como também em poder e grande glória, estavam juntas. É por isso, irmãos, que eu digo, a pessoa que não tem habilidade para pregar e pregar, prejudica mais do que ajuda, por mais que tenha boa vontade. Isaías capítulo 61, se vocês lerem ali, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim. Ou seja, Isaías, cerca de 750 a 740 anos antes de Cristo, porque fica entre 740 a 750 anos antes de Cristo, ele profetiza acerca do Messias, do Filho de Deus. Só que ele fala sobre o Messias, e ele não diferencia as duas vindas, porque ele diz que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, e ele me ungiu. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Pega aí, Josmar. Pega aí. Cuidado que tem unção, viu? Vai quando se queimar aí. (61) de Isaías. O Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos oprimidos, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Preste atenção. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Abram aí Lucas. Lucas capítulo 4. Eu já falei isso aqui não, eu acho que na igreja, lá em cima, no ambiente de escola bíblica e conversando, eu acho que eu já perdi as contas. Mas até hoje tem pessoas que não aprendeu ainda. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus falando. O Espírito do Senhor, deixa o Gilberto abrir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Preste atenção. Qual vai ser a diferença de Isaías para Lucas, viu? Para o que Jesus falou em Lucas, tem diferença. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos
e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Irmãos, qual foi a diferença de Lucas do que foi dito acerca de Cristo em Isaías para o que Jesus disse que se cumpriu nele, em Lucas? Notaram? Notaram a diferença? Vocês não prestaram atenção, sabem que na leitura de Isaías, voltem em Isaías que vocês vão ver que está lá, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não fala aqui sobre o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque isso vai se cumprir apenas quando ele voltar em poder e grande glória. Estão entendendo? Então, irmãos, os judeus, parem com essa história, quando alguém falar assim, os judeus não rejeitaram a Jesus porque pensavam que o Messias vinha desse jeito, assim, assado. Não. O pecado os dominava e eles não conseguiram interpretar as Escrituras corretamente. Eles não conseguiam porque, exemplo, lá em Joel, ele vai falar, Joel capítulo 2, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo e também o dia do Senhor, tudo junto. E na descida do Espírito Santo aconteceu o dia do Senhor? Não. Então, são profecias que a gente tem que ter cautela, muito estudo, muita dedicação, para que a pessoa compreenda aquilo ali e saber, isso aqui cumpriu-se até aqui, daqui em diante vai cumprir-se em tal momento, para que a gente, irmãos, não venha fazer igual muitos que correm atrás de todo vento de doutrina, e tem tantas outras profecias, irmãos, que no mesmo texto vai falar sobre a vinda de Jesus como servo sofredor, e como também ele voltando em poder e grande glória. E isso os judeus, por estarem dominados pelo pecado, eles não conseguiam entender. Eles ficaram perdidos. Porque quem pode abrir nossa mente para que possamos entendermos as Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Diga a verdade em Cristo, não minto. Capítulo 9 de Romanos. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Versículo 4. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina. As alianças, a concessão da lei. Irmãos, a tristeza de Paulo era muito grande. Exatamente por quê? Porque, como nós sabemos pelas Escrituras, o homem, após a queda, Deus escolheu, irmãos, um homem chamado Abraão. E desse homem chamado Abraão, Deus, ele fez uma promessa a ele, no capítulo 12 de Gênesis, que todas as nações da terra seriam abençoadas nele. Abençoadas. Deixa eu ler aqui que eu não gosto. Já chega da gente ouvir tanta coisa que não tem parte com Deus.
e por meio de você, Deus diz, por meio de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Nós sabemos pelas Escrituras que de Abraão nasceu um filho chamado Isaque. De Isaque nasceu Jacó. De Jacó nasceu 12 filhos homens, porque teve mulher também no meio. Desses 12 filhos, surgiu as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, irmãos, Deus ali mudou o nome de Jacó, ou trocou o nome de Jacó e passou a chamar Jacó de Israel. E formou-se a grande nação que nós conhecemos biblicamente. O povo de Israel, irmãos, foi escolhido por Deus para representar a Deus. Só que o povo de Israel, não todos, porque se nós disséssemos que todos viviam em desobediência a Deus, o plano de Deus ele tinha falido. Eu já escutei pregadores dizerem, e até li em livros, em comentários, em livros teológicos, escritores renomados dizerem o seguinte, que Israel falhou. Quem já escutou isso ou então já falou que Israel falhou no plano que Deus tinha para com Israel? Irmãos, se alguém já escutou, não tem como desver não. Não tem como fazer não tem um dislike que a gente vê, dá um like logo no começo, depois dá um dislike. Desver não tem como não. Agora, se já falaram, não falem não, ou até corrijam isso aí quando tiverem com o microfone. Se Israel tivesse falhado, quem tinha falhado era Deus. O que Deus ele queria para com Israel, a gente sabe que Deus no Antigo Testamento falou que queria que Israel fosse uma nação de sacerdotes. E a gente sabe que Deus ele sabia de todas as coisas que iriam acontecer. A prova disso é que quando Paulo escreve aos Efésios, a igreja em Éfeso, Paulo diz no capítulo 1, versículo 3, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus pré-conhecia tudo o que iria acontecer. Nada pegou Deus de surpresa. Nada pegou Deus de surpresa. Deus conhecia, Ele pré-conhecia tudo. Então, o que Deus queria fazer com a nação de Israel, Deus o fez. Deus assim o fez. Irmãos, agora a gente sabe que Deus concede liberdade de escolha a cada pessoa. Ou Ele concedeu liberdade de escolha a cada pessoa. E na sua grande maioria, as pessoas de Israel rejeitaram a Deus. É como um exemplo hoje. A igreja. Existem inúmeras igrejas hoje. E nenhuma das igrejas que existem hoje, que os irmãos entendam isso, nenhuma das igrejas que existe hoje, ela sozinha representa ou é a igreja de Deus sozinha. Todas as igrejas cristãs, não é as seitas não, mas as cristãs, que realmente pregam a palavra de Deus, existem pessoas lá que fazem parte da igreja, ou do corpo de Cristo, da igreja espiritual de Cristo. Que o cabeça é o próprio Cristo. E, portanto, dentro das igrejas denominacionais, que pertencem a uma denominação, as pessoas, irmãos, elas, tem muitas que estão ali, vão ficar até o fim de suas vidas, mas elas rejeitam a Deus. Elas não querem se submeter a Deus.
elas tornam-se até pessoas religiosas, mas, no geral, elas rejeitam a Deus. E como diz aqui, é por isso que Paulo se entristeceu muito, porque do povo de Israel é a adoção de filhos. Deles são a glória, ou seja, Deus revelou a sua glória, a sua majestade, o seu poderio a eles. Irmãos, eu fico pensando o quanto aquele povo de Israel foram incrédulos. Pelo menos a maior parte, né? Porque imagina só. Vocês acompanharam, pelo menos uma boa parte aqui acompanhou a exposição que eu fiz, ainda na época, na verdade, eu juntamente com o presbítero Oséias, que era o dirigente da congregação na época da torre, e eu estava como membro, mas já estava com o ofício de pregar, e fizemos a exposição do livro de Êxodo. Irmãos, numa boa parte, na verdade, em todas as pragas que Deus ele lançou sobre o povo ali no Egito, Deus ele preservou, ele guardou o povo de Israel. Exemplo disso na praga, onde ficou, o dia virou noite. Onde o povo de Israel estava, o dia ficou o dia normal. Só que aonde os egípcios estavam, o dia virou noite. E Deus, irmãos, ele fez questão de registrar o seguinte, que ele fez diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. Irmãos, e na travessia do mar, aonde eles chegaram em um certo momento ali fugindo do Egito, eles já eram sabedores que o exército egípcio vinha atrás deles. Naquela época, irmãos, para vocês terem uma ideia, o Egito dominava praticamente todo o território mundial. Era a maior potência mundial da época. Existe um livro, uma obra do escritor Flávio Joséfo, que eu a tenho em casa. Essa obra, ela conta a história do povo judeu, tem por nome, por título, a história dos hebreus. Ela é bastante volumosa. Ela conta a história do povo judeu desde Abraão até o ano 70 depois de Cristo. Flávio Joséfo, irmãos, ele era judeu, ele fazia parte do exército judeu. Inclusive o Flávio Joséfo, ele, além de ser judeu, era de uma família sacerdotal. Flávio Joséfo, irmãos, além de ser de uma família sacerdotal, ele estudou com os fariseus, e muitos dizem que Flávio Joséfo também era fariseu, e soldado israelita. Só que ele se envolveu, irmãos, com algumas rebeliões contra Roma. Ele nasceu no ano 37 da era cristã. Ele se envolveu em algumas rebeliões contra Roma. E diante disto, o Império Romano capturou. E o Império Romano, o imperador, ou o comandante do exército romano, ele se encantou com a intelectualidade do Flávio Joséfo. E ele acabou levando Flávio Joséfo para o lado deles. Não existe relato algum que Flávio Joséfo se converteu. Mas Flávio Joséfo escreveu obras que não são inspiradas pelo Espírito Santo, mas boas, tremendas, que vão dar um amplo entendimento para que nós possamos compreender alguns textos bíblicos, ou termos uma compreensão mais ampla daquilo que aconteceu. Exemplo, Flávio Joséfo diz que, ou na sua obra A História dos Hebreus,
que quando o povo de Israel chega ali no mar, aquele local que eles chegaram, irmãos, era cercado de 2 montanhas. É por isso que a única alternativa era o mar. Eles, se quisessem, iam subir uma montanha do lado direito ou uma montanha do lado esquerdo. Mas cerca de 3 milhões de pessoas que o próprio Flávio José fala que teria ali, possivelmente teria, juntando mulheres, crianças, homens e estrangeiros. Porque os cerca de 600 mil homens, foi só homens de 20 anos para cima e israelitas, fora os estrangeiros que a Bíblia fala, fora mulheres e fora crianças. Irmãos, e diante disto, além disso, Flávio Joséfo fala que aquela área ali da praia onde eles estavam, existia pedras dentro do mar. Quem já foi aqui em Baía Formosa e viu como é Baía Formosa, existe uma parte lá que tem pedra dentro do mar. E lá a pessoa não pode tomar banho. Eu, quando fui em Baía Formosa, das vezes que eu fui, eu subi numa pedra e a água fica batendo na pessoa. É bem, quem não tiver medo de cair e se machucar, é bom. Irmãos, e diante disto, eles ficaram ali encurralados. E o que é que Deus fez? Moisés, levanta as mãos. E Moisés, ao levantar as mãos, irmãos, o mar se abre. O povo de Israel passa. E quando o povo de Israel passa, que os egípcios tentam passar também, Deus autoriza Moisés, ou orienta Moisés a orar mais uma vez, e as águas, irmãos, que tinham se feito, o mar que tinha se aberto, feito parede do lado direito, parede do lado esquerdo, e o povo de Israel passou em terra seca, o mar fechou-se, e matou todo o exército ali egípcio. Irmãos, tudo isso o povo de Israel viu. Em outras ocasiões, irmãos, o povo de Israel, ou noutra ocasião, Deus, ao ver que o povo de Israel estava reclamando porque estava com sede, Deus orientou a Moisés a bater na rocha, e Moisés bateu, e de uma rocha saiu água. Irmão, se a pessoa tirar água, se fazer aparecer água de um deserto, já é milagre. E de uma rocha. Irmãos, a nossa mente não consegue compreender, é milagre. É coisa extraordinária. E tudo isso Deus, Ele fez, revelando-se àquela nação de Israel, e dizendo a eles que independentemente do que pudesse acontecer, Deus iria suprir suas necessidades, Deus iria protegê-los. Deus revelou-se àquela nação, e mesmo assim, todas as gerações do povo de Israel, inclusive a geração que rejeitou Jesus, eles tinham total conhecimento de tudo isso, mas mesmo assim, rejeitaram a Jesus. Mesmo assim, irmãos, diante disto, Paulo expressa-se com essa extrema tristeza. Deles, irmãos, são as alianças. Deus fez uma aliança com a nação de Israel. Uma coisa errada que o povo de Israel entendia era que Deus, ao fazer as alianças com eles entendiam o seguinte: por mais que Deus nunca ensinou isso, que as demais nações não tinham parte com Deus, que Deus não tinha nenhum tipo de compromisso com as demais nações. E em todo o Antigo Testamento, até mesmo no Êxodo, Deus, ele não só tirou o povo de Israel, mas também outras nações que estavam ali sendo oprimidas pelos egípcios. Deles também é a concessão da lei.
deles também a concessão da lei. Ou seja, Deus concedeu a lei a eles. Eles tinham tudo, irmãos, para quando Jesus viesse, eles interpretarem corretamente as Escrituras e reconhecerem que aquele homem simples, que nasceu de uma mulher simples, ele era o Filho de Deus que viria salvar o mundo. Irmãos, em uma certa ocasião, Jesus em seu ministério, ele pregando a palavra, ele disse que quantos leprosos existiam em Israel no tempo de Naamã? Quantos leprosos existiam em Israel no tempo de Naamã? Ou na época do profeta Eliseu, quantos leprosos existiam? Existe relato na época do profeta Eliseu, existe relato bíblico, e Jesus o confirma isso, que não aconteceu nem sem ser registrado, de esses leprosos serem curados? Não. O único que foi curado foi quem? Um sírio. E por quê, irmãos? Porque aquele sírio, mesmo sendo uma pessoa pagã, mesmo tendo uma cultura, uma cultura completamente contrária ao que os ensinamentos de Deus ensinava, não tinha conhecimento algum da lei de Deus, ele, sendo comandante do exército sírio, quando ele vai até Israel, até o reino do norte, porque ali o reino já tinha se dividido, até Samaria, e ele encontra o profeta nem com ele foi falar. Irmãos, e não era porque o profeta é como alguns pregadores de hoje, não, que se acham os caras, não. É porque Deus, irmãos, queria ali que ele cresce na palavra do profeta. Não era que Eliseu se achava o bambambam, o cara que faz e desfaz, que ele falou, nem atender ele eu vou, não. Eliseu, orientado por Deus, ele queria que Naamã, ele queria que o comandante do exército, ele cresce naquilo que Deus iria dizer pela boca do profeta. E quando Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, ele fala para Naamã, não é isso? Ele fica olhando assim, mas rapaz, os rios lá são muito mais limpos do que esse rio aqui. Esse rio aqui é poluído. O cara que estava com ele falou, mas se ele pedisse uma coisa demasiadamente difícil, o senhor não fazia? Ele pensou e deu 7 mergulhos no rio e foi curado. Ou seja, ele não tinha conhecimento algum acerca de Deus. O conhecimento que ele passou a ter acerca de Deus, eu acredito que foi depois disso. O que ele tinha ouvido acerca de Deus, sabe o que foi? Foi que quando a Síria entra em Israel, leva algumas pessoas cativas, e entre essas pessoas uma jovem, que estava como escrava, e ao estar escrava lá na Síria, ela disse a uma mulher que se Naamã fosse até Samaria, o profeta o curaria. Irmãos, e ele foi. Quando chegou lá, ele viu, não, isso aqui, na mente dele, né, isso não está escrito, mas ele pensou, isso aqui é um absurdo. Isso aqui, se fosse para se mergulhar num rio, me mergulhava no outro rio. Mas ele creu na palavra. Irmãos, e os judeus, irmãos, ao verem tudo aquilo no Antigo Testamento, ao participarem, as demais gerações, ao aprenderem com os escritores bíblicos e também com a tradição,
E o mais complicado ainda foi terem participado de todo o ministério de Cristo, ter visto tudo aquilo que Cristo fez, terem ouvido Cristo pregar, tendo a lei à sua disposição para interpretá-la corretamente, eles, por estarem envolvidos com o pecado, eles interpretaram erroneamente, erradamente. A adoração no templo e as promessas. Os judeus, irmãos, foram incumbidos, encarregados de terem o privilégio de adorar a Deus no templo e as promessas de Deus. E Deus, irmãos, revelava-se tanto no tabernáculo, como também no templo, quando foi construído. Deles são a glória, deles são os patriarcas, ou seja, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Deles são os patriarcas, e a partir deles, ou seja, a partir dos patriarcas, Gilberto, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Irmãos, uma das coisas que, ou um dos pilares do cristianismo que nós temos que aprendermos, é que Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo salvar toda a humanidade, que os judeus rejeitaram, e que nós não só cremos nele, e recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, ou nos tornarmos filhos de Deus. Esse Cristo, irmãos, além de homem perfeito, ele é Deus bendito para todo sempre. É o que as Escrituras diz. Irmãos, eu acho que vocês já viram no versículo que eu li, mas eu vou repetir. Versículo 5. Deles, dos judeus, são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e a partir deles, ou seja, a partir dos patriarcas, se traça a linhagem humana de Cristo, a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, que é Deus acima de todos. Eu estava escutando ontem, quando eu cheguei em casa, já cerca de, acho que 11 horas da noite, foi? Acho que foi. Eu estava escutando, eu acredito que foi, o pastor Joaquim de Andrade, que eu até falei que ia trazê-lo aqui, mas ele vai vir aqui, só se Jesus não quiser levar a gente antes. A gente se encontra com ele nas nuvens. A gente vai se encontrar com ele nas nuvens. Quando ele aparecer por aqui na parede, eu vou pegar o número dele, que eu já peguei, e eu vou trazê-lo aqui. Ele disse uma coisa, irmãos, interessantíssima, que nós devemos aprendermos. O Joaquim de Andrade, que é um dos principais apologistas, ou seja, defensores do Evangelho. E quando digo isso, digo no nível nem nacional, mas no nível mundial. Ele disse que a primeira coisa que nós devemos fazer quando formos conversarmos com alguém que faz parte de um segmento sectário, de uma seita, que não tem parte com Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer
além de estarmos já preparados, porque temos que estarmos preparados, a primeira coisa a fazer, um exemplo, porque quem não está preparado não deve nem ir conversar com uma pessoa de seita. Mas estando preparado, a primeira coisa que ele deve fazer, sabe o que é? É orar a Deus. Por quê? Irmãos, eu, vocês, Paulo, Moisés, ou melhor, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Miriam, Josué, todos os juízes que Deus usou, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Micaías, Amós, Joel, todos os profetas do Antigo Testamento, todos os apóstolos do Novo Testamento, todos os mártires, todos os cristãos, todas as pessoas, irmãos, que hoje existem, que já existiram, que entendem ou entenderam o Evangelho corretamente, só entenderam por causa do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem como, seja quem for entender as Escrituras, se o Espírito Santo de Deus não abrir a mente dessas pessoas. Então a primeira coisa que nós devemos fazermos é orarmos a Deus. Deus, abre a mente. Da mesma forma também quando formos evangelizar, sempre que eu estou evangelizando, que alguém está dando uma palavra, eu estou lá, conectado. Deus, abre a mente, Deus. Dá ao teu servo a palavra correta. Abra a mente dessa pessoa para que possa entender. Irmãos, as Escrituras Sagradas são claras demais. Tem dificuldade de se entender aqui? Pegue qualquer uma pessoa que saiba ler, que ela vai entender aqui. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. A Bíblia, irmão, não deixa dúvida alguma, diz que Jesus é Deus acima de todos. E como é que alguém diz que Jesus, ele não é Deus? Josemar, aí eu fico hoje pensando naquela pessoa que se intitulava do fogo, que parecia até uma brincadeira, até Berg. Podem perguntar a Berg uma vez perguntou: Romo, vem cá, que negócio é esse? O cara sobe, tinha um título de Zé do Fogo, e era do fogo, e é do fogo. Se fosse da palha era bom, Gilberto. É fogo estranho, é fogo estranho. Chegava, a gente ia para o monte era mais santo do que tudo no mundo. A gente não podia nem respirar direito, não podia fazer nem as necessidades, porque o monte era, subia e descia no Labachoa. Berg uma vez perguntou: vem cá, isso aqui é certo? Sobe e desce só em mistério. Lá a oração é só mistério. Irmão, se fosse hoje, eu chegava assim: calma aí, para aí, calma. Você nunca leu a primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios? Que Paulo disse que falava mais línguas do que todos os que ali estavam. E olha que eu não estou condenando não, que eu sou carismático. Eu sou carismático e meio. Irmãos, como sempre digo, gosto de um culto fervoroso, de acordo com os padrões, com os moldes neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento. Agora, você nunca leu a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, a primeira, capítulo 15 de Coríntios, capítulo 14 de Coríntios, de 1 Coríntios, aonde Paulo diz que preferia falar a língua, falava mais língua do que todos, mas preferia falar 5 palavras em seu idioma,
normal que todos compreendessem, do que várias outras palavras noutro idioma onde ninguém compreenderia. E Paulo continua dizendo que se alguém ficasse falando só em línguas, edificava a si próprio, mas se profetizasse, edificava não só a ele, mas como também a igreja. Essa mesma pessoa quer esse fogo, esse pula, esse vai, esse sobe, esse desce, esse pega, esse segura. Ele chegou um dia para mim, em 2015, e disse que Jesus não era Deus. Eu falei, o quê? Disse que a ceia do Senhor era um lanche. Até Josimar brincou: quem está ficando besta lanchar com um pedacinho de pão desse tamanho? Ou seja, desfazendo da ceia do Senhor, desfazendo daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, desfazendo daquilo que Deus ensinou-nos pela sua santa palavra. Disse que o Espírito Santo era uma força ativa, e tudo isto ele tinha aprendido na internet, e era o cara do fogo estranho. Irmãos, uma pessoa dessa tem que ser orada, porque pode até, ao impor as mãos, não estou dizendo que, não estou generalizando que pode ser o caso dele, mas pode acontecer de até se manifestar. Por quê? Porque isso é uma obra maligna do espírito de Satanás. É uma obra maligna, aonde tampa a mente, ou faz com que a pessoa se torne cego espiritualmente e não compreenda as Escrituras. Irmãos, para a glória de Deus, ainda novo convertido, ainda nos primeiros anos, ainda engatilhando, ainda, como diz um adágio popular, ainda como criança na fé, eu dizia, pelo Espírito de Deus, eu tenho muito a aprender com Cristo, e Cristo já me ensinou muito mais do que aquilo que ele tinha me ensinado na época. Mas o pouco que Cristo já tinha me ensinado era mais que o suficiente para que eu não fosse enganado por absolutamente ninguém. E pela glória de Deus, e para a glória de Deus, e pela graça dele, Deus assim, irmãos, não deixou. Irmãos, dos judeus, e esse mesmo que eu estou falando aqui, que eu falei, que eu citei, ele passou um tempo sendo pastor para o lado de Massaranduba. Agora imagina só o que ensinou lá. Já era cheio de ensinamentos errôneos. Agora só que o orgulho de estar de frente a um trabalho, de estar como pregador, é maior do que qualquer coisa. Irmãos, tenho muitos ainda defeitos do que qualquer um aqui possa imaginar. E Deus conhece todos. Digo com toda convicção, eu tenho mais defeitos do que aquilo que eu sei. Por quê? Porque Deus conhece o profundo e o escondido. Agora, nunca tive ambição, nem como descrente, por poder. Nunca tive. Quando fui congregar na igreja congregacional do Calvário, algumas pessoas chegaram para mim, inclusive um pastor falou: vem cá, Romualdo, tu é doido? Ou o que é que está acontecendo contigo? Porque tu saísse de uma igreja onde o púlpito dela é maior do que tu está. Só, irmãos, que é o seguinte: eu não estava atrás de cargos, jamais eu imaginaria que eu me tornaria o dirigente daquela congregação. Eu nunca imaginei isso. Um dia conversando, nunca o presbítero Oséias tinha ouvido eu dizer pelo menos um ai, um ui. Quando foi um dia, isso ainda nos primeiros anos como novo convertido, fui pregar num congresso lá no Cafula, lá na igreja de Luciano Tavares. E lembro-me como agora, preguei, era o tema da festividade, na história de José. E lá estava uma garota que era membro e cantava na comissão de louvor da igreja da Torre. E quando eu cheguei lá, essa garota pegou, sem nem eu conhecer ela disse: esse Romualdo que está aí, ele é pregador. Aí
isso foi caindo na mente de Oséias. Ele começou a dizer: Romualdo, lê um versículo aqui para os irmãos aqui, a gente evangelizando. E ele começou a ver. Nunca disse a ele que eu era pregador, disse que eu queria congregar lá e pronto. Quando foi um dia, eu estava lá vendendo perfume lá em Mogeiro, lá em Gamileira, conversando com o pastor Rogério, e explicando a ele que estava saindo da Assembleia de Deus e ia congregar na congregacional. O pastor Rogério já me conhecia um pouco, porque toda vez que eu ia vender perfume em Gamileira, eu conversava com ele, e a gente passava horas ali conversando acerca da Bíblia. E ele falou: Romualdo, Oséias, que eu conheço ele, é um homem de Deus, ele vai lhe preparar e você vai ficar como dirigente daquela igreja. Irmãos, isso entrou aqui e saiu aqui. Eu nunca pensei isso, nunca pensei. E o tempo passou, e pela graça de Deus, Deus me colocou como dirigente. Mas ora a Deus todos os dias. No dia que Deus vê que eu estou atrapalhando, que eu não estou somando mais, me tire, me arranque. Se eu não quiser sair, arranca pela raiz, pega pelo cabelo, arranca pela raiz e joga onde Ele quiser. Porque a obra de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Ela está acima de qualquer coisa. E orgulho algum, seja de mim, seja de quem for, pode estar acima da obra de Deus. E o que acontece muito é isso hoje, é o cara ser orgulhoso. O cara tem que estar lá, ele tem que ser o pregador, ele tem que ser alguém. Se ele não for visto, se ele não... Irmãos, isso é o espírito de Satanás. Espírito de Satanás, de orgulho. De orgulho. Deles são os patriarcas. A partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Os que estão envolvidos em segmentos sectários, que Deus, aqueles que hão de se salvar, que Deus ilumine a mente, para que Deus os arranque de lá. Aqueles que ainda não conhecem, que não têm uma compreensão correta das Escrituras, que Deus abra a mente, para que eles compreendam e entendam as Escrituras, e assim sirvam a Deus com fidelidade. O Cristo que nos chamou, o Cristo que os judeus, ou pelo menos uma boa parte dos judeus, rejeitaram, o Cristo que em algum momento da vida de Paulo, ele foi opositor a ele, ou aqueles que pregavam a Cristo. Ele é Deus bendito para todo sempre, e está acima de todos. Está acima de todos. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, Ele venha nos guardar, venha abrir nossas mentes, para que possamos, irmãos, aprendermos a sua palavra cada vez mais.